queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Estamos muito felizes pela visita. Estamos felizes pela presença de todos que estão aqui hoje. Hoje é mais um dia especial. O fato de você estar vivo já é muito especial. E o fato de você estar aqui conosco nos traz muita alegria. Quero falar sobre algo hoje que talvez não empolgue muitas pessoas, porque as pessoas nos dias de hoje têm se preocupado mais em receber as coisas do que saber de onde elas vieram. Se Deus me abençoar, é o que importa. E quando nós ouvimos um cântico tão precioso como esse, que nós amamos adorar, e eu percebo isso na igreja quando nós cantamos e adoramos a Deus com esse cântico, nós vemos aquilo que Deus fez por nós ao entregar o seu Filho. Quantos são gratos a Deus pela vida de Jesus? Amém. Aleluia. Só que o propósito de Deus, e o tema da nossa palavra hoje é esse, o propósito eterno de Deus e as nossas escolhas é o tema. Mas o propósito eterno de Deus para nós vai além de Jesus vir e morrer na cruz pelas nossas vidas. O propósito eterno de Deus vai além de Deus perdoar os seus pecados. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Vamos dar continuidade a semana que vem. E existem tantas questões na humanidade, tantos mistérios que para o homem é impossível decifrar. Tantos teólogos, tantos cientistas, tantos estudiosos de gerações, de todas as gerações, tentaram descobrir tantas coisas. Mas talvez uma das maiores dúvidas, ou uma das maiores questões que a humanidade tem, é sobre o porquê Deus nos criou. Qual foi o propósito de Deus ao criar o homem? Você já se perguntou isso? Por que Deus te criou? Ou não importa, o importante é estar vivo, e vamos que vamos. Para que se preocupar com isso, né? E nós só conseguiremos entender o porquê Deus nos criou, ou qual o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher, se o próprio Deus nos responder. Nenhum homem consegue explicar isso de uma forma humana, por mais estudioso ou inteligente que ele é, ou seja, ou tenha sido. E como que Deus vai nos responder qual é o seu propósito? Será que tem alguma forma de Deus responder para mim e para você qual é o propósito dele ao nos criar? Você acha que tem? Qual é a forma? Através da palavra do Senhor. Nós precisamos entender que na palavra de Deus nós temos resposta para todas as questões. E essa questão, para mim, é a questão mais importante de todas. Porque se nós não entendemos o porquê nós somos criados, nós iremos analisar as coisas de uma forma errada e teremos as respostas erradas. Porque muitas vezes parece o quê? Parece que Deus nos criou para nos salvar. Nós falamos sobre isso no curso de maturidade sempre. Se nós não entendermos o propósito eterno de Deus, nós vamos achar que Deus nos criou para nos salvar. Deus é apenas o nosso Salvador. Se nós analisarmos as coisas desta ótica da queda do homem, porque o homem pecou e precisou ser salvo, parece que Deus nos criou só por causa disso. Mas Deus não nos criou visando, ou por causa da queda, ou pensou, não, eu vou criar o homem para demonstrar que eu tenho poder para salvá-lo. Não! E se nós olharmos dessa ótica, nós iremos ter uma visão errada do propósito de Deus. E nós precisamos ter uma visão correta. Fala para o irmão do seu lado, irmão, você precisa ter uma visão correta. Porque às vezes parece que o homem entrou em cena para ser salvo. Não, nós chegamos ao mundo para ser salvo. Não, irmãos. Antes de ser salvo já havia relacionamento de Deus com o homem. E se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que não faz sentido pensar em um Deus apenas salvador. Outras pessoas, percebendo que realmente não faz sentido isso, começam a pensar no propósito eterno de Deus com vista no reino de Deus, no governo.
Há um versículo lá em Gênesis 1:28 que diz assim: sede fecundos, enchei a terra e dominai-a. E aí, partindo desse ponto, as pessoas acham que Deus nos criou para dominar, para governar apenas, e esse é o propósito de Deus. Há outras pessoas que reconhecem a necessidade de começarem no princípio. Não, é melhor a gente analisar Gênesis 1. O que diz lá em Gênesis 1? Alguém sabe? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí as pessoas têm uma visão de um Deus criador, arquiteto, soberano, poderoso, que cria todas as coisas e por causa disso criou o homem. E se nós olharmos para Deus apenas como um Deus criador, nós também chegaremos a uma conclusão errada sobre quem Deus é, ou sobre qual é o propósito de Deus em criar o homem. Nós precisamos entender que o propósito de Deus a nos criar é revelado na palavra de Deus em diversos textos. Mas há um texto que chama muito a minha atenção, escrito pelo apóstolo Paulo, que está lá em Colossenses 1:26 e 27, que eu queria que o irmão projetasse. Nós vamos ler em nome de Jesus todos juntos. Colossenses 1:26 e 27. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. O mistério de ser oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles que Deus dá a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia! O propósito que anteriormente estivera oculto em mistério, que foi revelado ao apóstolo Paulo, era este. Qual? O pai tensionava que seu filho tivesse um corpo para expressar o mundo à sua vida. Ele mesmo, como diz aqui, o mistério esteve oculto pelos séculos dos séculos. Ninguém conseguia revelar ou entender esse mistério. E Jesus veio para nos demonstrar que o propósito de Deus a nos criar era muito mais do que viver aqui, sofrer, morrer, outros terem dinheiro, outros conquistarem coisas. Não, há um propósito: Cristo em nós, se relacionar conosco. O propósito de Deus ao criar o homem é muito mais profundo que muitas vezes nós imaginamos. Eu queria separar esse propósito de acordo com a palavra de Deus, para que vocês entendam aqui hoje, em 5 partes. Primeira parte do propósito de Deus ao criar o homem: a glória. Repitam comigo: a glória. A glória. Temos falado nesses dias muito sobre a glória de Deus. 1 Coríntios 2:7 diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a quem Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Tessalonicenses 2:12: exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Hebreus 2:10: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deus nos criou para a sua glória. Quando nós entendermos isso, nós vamos ver que a salvação, na verdade, ela não é um fim em si mesma. Que Deus quer sim salvar o pecador. Nós não podemos anular ou diminuir a importância da salvação. A salvação é muito importante. A redenção que nós temos em Cristo é muito importante. Mas Deus não nos criou para ser salvos, porque Deus nos deu a escolha de viver com Ele. E nós vamos ouvir isso hoje. A palavra glória no hebraico é kabod. Repita comigo: kabod. Não é bode, tá? É kabod. O que significa kabod? Honra, esplendor e reverência no hebraico. E no grego a palavra kabod significa doxa, D-O-X-A, com um significado semelhante: resplandecente, excelência, majestade, absoluta perfeição. Glória está ligada ao quê? Ao caráter de Deus, aquilo que Ele é. Quando nós falamos 2 semanas já sobre isso, falamos nesses dias, quando Moisés falou para o Senhor: me mostre a sua glória, o que o Senhor falou para ele? Você vai ficar ali, eu vou passar e você vai me ver de costas. Ou seja, a glória de Deus tem a ver com o quê? Com a presença do Senhor.
A presença do Senhor é a manifestação da glória dele. A glória se refere também ao quê? A essência de Deus. A glória de Deus é a própria presença do Senhor. Então entenda, você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para que houvesse presença de Deus aonde você estivesse. Quando toda a natureza, quando todos os outros seres viventes que foram criados por Deus vissem eu e você, eles veriam a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Amém? Olha para o irmão do seu lado, vê se ele é bonito aí. Tem os irmãos que ficam com vergonha de olhar para o lado, né? Pode olhar, irmão. Você é a glória de Deus. Nós somos a melhor e maior criação de Deus. Amém, amém. Voltem para cá. Para de dar risada do seu irmão. Era para admirar, não para tirar um barato dele. Mesmo que não tenha falado nada. Nós somos a melhor criação de Deus. Deus nos criou para a sua glória. Outro ponto muito importante sobre o propósito de Deus a nos criar: comunhão e intimidade. Nós falamos sobre isso a semana passada. Efésios 1:5 diz: Deus nos predestinou para Ele. Deus nos criou para a sua própria satisfação. Deus, Ele não pretendia simplesmente compartilhar com o homem a sua glória, mas Ele pretendia o quê? Ter relacionamento com o homem. Deus não nos criou para viver distante de nós. O que nós lemos lá em primeira não, fui pelo irmão Alinho, fui passar o texto para ele, e acabei, ele falou, é 1 Colossenses, eu falei, não irmão, Colossenses só tem um, e agora acabei me atrapalhando. Então, lá em Colossenses que nós lemos, o que nós falamos? Cristo em nós, a esperança da glória. Isso fala sobre o quê? Comunhão, relacionamento, intimidade. Deus nos criou para ter intimidade com Ele. Às vezes nós encontramos dificuldade em ter relacionamento com pessoas cujos interesses não são os mesmos que o nosso, não é verdade? Tem como ter comunhão com alguém que não tem o mesmo pensamento que você? Por exemplo, se eu gosto de futebol e a Cristina gosta de vôlei, os dois gostamos de esporte, certo? Mas o esporte é diferente. Tem como a gente praticar o esporte junto? É esporte, mas não é o mesmo, não vai ter como. Mas Deus nos criou para ter comunhão com Ele e termos os mesmos pensamentos e os mesmos propósitos. Mas para isso tem que ter intimidade, para que nós possamos estar em comunhão. Às vezes, quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos entender que Deus, o maior desejo dele é ser íntimo de nós. Deus procura comungar conosco. E muitas vezes, por que Deus não consegue ter essa intimidade? Porque nós não estamos querendo ter intimidade com Deus. Nós falamos um pouco sobre isso semana passada. Nós estamos girando muitas vezes em volta do nosso ego, em volta do nosso propósito, que muitas vezes são insignificantes. Então, Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para comunhão e intimidade com Ele, e Deus nos criou também para expressá-lo. Como que nós vamos expressar a Deus? Lá em Gênesis 1:26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com a capacidade de expressar Ele. Como eu disse, quando todos os outros seres criados por Ele vissem o homem e a mulher, eles iam ver Deus. Nós temos a capacidade de expressar a Deus. Deus é um Deus de expressão. E Ele deseja se expressar através de nós. Quando Deus mandou Jesus ao mundo, Ele mandou a expressão maior do seu amor por nós. Deus, Ele quer expressar o que Ele é através das nossas vidas. Esse é o papel da igreja, ser a expressão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus está à procura de homens segundo o seu coração e a sua mente. Para quê? Para que esses homens possam expressá-los. E entenda, quando eu falo homem aqui, eu estou falando homens e mulheres. Amém? Um outro ponto sobre o propósito de Deus: Deus nos criou para a sua filiação. Efésios 1:4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para a adoção de filhos. Lá em Gênesis 1:28 diz: multiplicai-vos e enchei a terra.
Deus queria o quê? Filhos e filhas parecidos com Jesus. Uma família só é completa quando tem filhos. Não existe família sem filhos. Pode existir um casal, família não. É um casal, é marido e mulher. Mas uma família só é constituída quando tem filhos. Deus queria filhos. O objetivo de Deus é filhos. Sempre foi ter muitos filhos, a imagem e semelhança dele. E qual é o maior orgulho de um pai ou de uma mãe? Que o filho pareça com ele, né? Ou que alguém fale que pareça, é ou não é? Quando alguém fala que oh, parece comigo, parece com você, como é a sua cara? Porque ninguém normalmente se acha feio, né? Se você se acha feio, eu vou orar pela sua vida, para que Deus abra os seus olhos. Você é criação de Deus, então você é bonito, amém? Não liga porque os outros falam não. Então, o maior orgulho do pai ou da mãe é o quê? É que alguém fala, nossa, irmãos, eu fico muito feliz. Eu tenho até uma foto aqui na minha Bíblia, irmãos. Depois eu mostro para vocês. Quando eu tinha a idade do Pablo. Aí quando eu mostro para as pessoas, que as pessoas falam, ah, igualzinho, nossa. Eu fico muito feliz. Por quê? Porque o nosso orgulho é que os nossos filhos se pareçam conosco. E qual é o orgulho de Deus? Que nós possamos expressar. E quando as pessoas verem cada um de nós, possa ver Deus em nossas vidas. Deus se orgulha disso. E Deus nos criou também para o seu governo. Gênesis 1:28, um texto que nós falamos aqui, diz duas palavras muito importantes: dominai e sujeitai. Deus deu a ordem ao homem. Deus deu ao homem a capacidade de governar e sujeitar. Sujeitar o quê? Todas as outras coisas, todos os outros animais, todas as ervas, flores, plantas, tudo deve estar sujeito ao homem. E o que nós temos visto hoje em dia? Uma inversão disso. Hoje nós vemos homens dominados por ervas. Hoje nós vemos homens dominados muitas vezes por animais. Olha só, aquilo que Deus criou como propósito de vida para mim e para você tem se invertido, porque nós não entendemos, porque muitas vezes a humanidade não entende o propósito para o qual Deus nos criou. Lá em 1 Coríntios 15:28 diz assim: quando porém todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Entende, irmãos? Deus, quando nos criou para a sua glória, para que possamos ter intimidade e comunhão com Ele, para que possamos expressá-lo, para que possamos ter relacionamento de filhos com Ele e para que possamos governar. E quando Deus criou o homem e a mulher lá, na eternidade passada, lá em Gênesis, aonde Deus colocou o homem e a mulher? Num jardim chamado Éden. Éden significa jardim de delícias. E a Bíblia diz que Deus colocou lá várias plantas, várias árvores, vários frutos. Só que no meio do jardim existia duas árvores muito especiais: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Qual era a importância dessas árvores? Por que Deus, no meio de tantas árvores, chamou a atenção de Adão e Eva e falou sobre essas árvores? Porque essas árvores têm um significado fundamental para as nossas vidas até hoje. Adão, ele foi criado inocente, não tinha conhecimento do bem nem do mal. E Deus o colocou no jardim dizendo para ele que ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus falou para Adão que aquela árvore não era uma árvore que ele poderia comer, mas que havia uma outra árvore que era a árvore da vida e que era a árvore que ele deveria se alimentar? Qual é o significado dessas árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizava uma escolha, assim como também a árvore da vida simbolizava uma escolha. Deus, ele nos criou com algo muito importante para mim e para você: o livre-arbítrio. Deus não criou robôs. No céu não vão existir robôs. Todos os homens e mulheres que viverão a eternidade com Deus é porque escolheram viver com Deus. E se Deus não desse a opção, porque muitas pessoas já ouvi falando, era melhor Deus não ter dado a opção para Adão.
Se Deus não nos dá a opção, nós não seremos realmente totalmente entregues àquilo. Nós faremos por uma mera obrigação. Mas entenda, servir a Deus não é obrigação e não pode ser obrigação para você nem para ninguém. E quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal junto com a árvore da vida, diante de Adão e Eva ali, havia uma escolha. Assim como para nós hoje também, nós temos uma escolha. Fala para a pessoa do seu lado, irmão, você tem uma escolha. Aleluia. Então, como eu disse, Adão ele foi criado inocente. Adão, por assim dizer, foi criado o quê? Moralmente neutro. Nem pecador e nem santo. Mas Adão era inocente. E aí Deus colocou essas duas árvores no jardim para quê? Para que ele pudesse colocar em prática a faculdade do quê? Da livre escolha, do livre-arbítrio, de qual Deus tinha o dotado. Adão podia escolher entre a árvore da vida e escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, embora Adão tivesse sido proibido por Deus de comer dela, se nós formos parar para pensar, em si ela não é uma árvore má. Por quê? Porque na verdade ela só aponta para uma escolha, assim como a árvore da vida também. O julgamento do certo e do errado, quando Adão escolhe a árvore da vida, não pertence a ele, mas a Deus. E o único recurso de Adão, quando tem que encarar algum problema, é remetê-lo a Deus. Então, se Adão comesse apenas da árvore da vida, toda vez que Adão tivesse um problema, o que ele ia fazer? Ir para Deus. Toda vez que Adão encarasse alguma dificuldade, comendo da árvore da vida, para quem que Adão ia? Para Deus. Mas quando Adão decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Adão está dizendo? Eu escolho tomar as minhas próprias decisões e fazer as minhas escolhas. Aí você fala, mas qual o problema em eu fazer as minhas escolhas? Olha só o que nós temos vivido hoje. Isso é fruto do quê? Da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós podemos perceber o quê? Que a escolha de Adão, que para ele naquele momento, enganado, talvez, porque muitas pessoas acham que Adão foi enganado, por isso eu usei essa palavra. Adão não foi enganado. Adão sabia muito bem o que estava fazendo. Ele escolheu comer do fruto. Não foi que a mulher chegou e falou, não, come aí rapidinho, vamos aí, a serpente está vindo. Não, nada disso. Quando nós pensamos na eternidade, nós temos que entender que foi muito tempo que aconteceu. Desde a criação, do relacionamento com Deus, desde a serpente começar a tentar colocar algo na mente de Adão e Eva, não foi numa semana. É eternidade, é muito tempo. E Adão ele escolheu da árvore do conhecimento do bem e do mal, tomando o que? Para si uma posição do que? De independência. Hoje as pessoas que escolhem viver longe de Deus, elas estão fazendo o que? Tomando uma posição de independência. E a escolha de Adão é a razão da cruz. Por quê? Porque Deus não seria justo. E a palavra de Deus diz que Deus é justo. Se nós fôssemos condenados pelo erro de Adão. A partir do momento que Adão peca, toda a humanidade está condenada ao quê? A ter que fazer uma escolha. Qual a escolha? Em escolher a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele foi o primeiro, mas todos nós temos o direito de fazer escolha. Seria injusto, Deus seria um Deus justo se por causa do pecado do Diego eu pagasse. Vocês concordam comigo? Não, mas foi Adão que pecou. Mas só que Adão é um representante. Ele é o primeiro homem a ser criado. E por isso a razão da cruz. Adão é a razão. A escolha de Adão é a razão da cruz. Podemos dizer que Adão estava sendo tentado naquele momento e que nem sempre a tentação é algo mal. Como assim? Porque havia as duas árvores. Ele estava sendo tentado tanto a fazer o bem quanto a fazer o mal. Ele escolheu ceder à tentação má. No grego a palavra tentação é pirasmos, que significa ser testado, testar a fidelidade e a integridade de alguém. Havia dois caminhos diante de Adão, e o Senhor usou as duas árvores para representá-lo.
Não há 3 caminhos, não há 4 caminhos, só existem 2 caminhos, diante de Adão, diante de mim, diante de você, diante de toda a humanidade. Não tem como nós ficarmos em cima do muro. Nós teremos que escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, a independência de Deus, ou viver uma vida totalmente dependente de Deus. A filosofia humana, cuja meta é sempre receber, não pode combinar de modo nenhum com a filosofia divina, que é o quê? Uma vida de entrega sem limites. Qual que é o maior mandamento da palavra de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas significa até sobre a sua própria escolha. Quando nós vamos para a palavra ou pensar em tentação, nós precisamos entender que a tentação significa ou sempre vai nos levar a fazer alguma coisa. As tentações de Satanás não se destinam primariamente a fazermos algo pecaminoso. O primeiro passo que o diabo, nosso inimigo das nossas almas, quer é que nós desviemos os nossos olhos de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão desviou os olhos de Deus. Adão tinha um relacionamento com Deus. E quando a serpente começou a tentá-lo, qual foi a reação de Adão? Desviar os olhos de Deus. Ele começou a ver Deus de outra maneira. Ele começou... E aí é que surge um grande problema entre o homem e Deus. Ele começou a duvidar de Deus. Como assim? Ele duvidou de que Deus era o ser único, poderoso, suficiente, criador de todas as coisas. Como que nós podemos saber que ele duvidou? A serpente falou o que para ele? Lá em Gênesis 3:1, do 1 ao 6 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É evidente que Deus não sabia só o bem e o mal. Deus era o criador de todas as coisas. Mas o que a serpente quis colocar aqui na mente de Eva, que transmitiu a informação para Adão? Não é bem isso que Deus está falando. Deus está omitindo uma verdade de vocês. E foi gerado o quê? Uma dúvida. Qual é o principal objetivo do diabo? Que haja dúvida na sua mente. Dúvida de que Deus pode salvar a sua família. Dúvida de que Deus pode te libertar dos vícios. Dúvida de que Deus pode te abrir uma porta de emprego maravilhosa. Dúvida de que Deus te ama. O objetivo do diabo é colocar dúvida em nosso coração. E quando a serpente colocou uma dúvida no coração de Adão e Eva, e eles absorveram aquilo foi começando a gerar uma outra situação. Qual a situação? A situação de incredulidade. Eles começaram a não crer mais em Deus. E é impossível nós nos aproximarmos de Deus sem crer nele. O que a Bíblia diz? Que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, sem mesmo antes de vermos. E a fé também, e sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Mas eles não acreditaram que Deus estava falando sério, não entenderam o que significava a morte. A Bíblia diz que nós precisamos ser convencidos do pecado. Adão e Eva, eles foram convencidos do pecado, mas quando? Só depois que eles pecaram. Lá em João 16, 8 e 9 diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Adão e Eva deixaram de crer. Olha só que coisa séria, irmãos. Antes de comerem o fruto, eles já geraram algo errado no coração deles. Eles duvidaram daquilo que Deus tinha falado para eles, começaram a não crer em Deus, e aí gerou uma outra situação. Qual a situação? A desobediência. A desobediência é uma consequência de não crer. Quando Deus fala algo, quando Ele fala, não coma que você vai morrer, se você acreditar que você vai morrer, você vai comer?
Quem quer morrer aqui? Ninguém. Então, se eu falar para você, ó, não sai lá para fora, não coloca a cabeça lá fora que você vai morrer. Se você acreditar em mim, você vai colocar a cabeça lá fora? De jeito nenhum. Por que Adão e Eva comeram do fruto? Porque eles não acreditaram que eles iam morrer. Eles só comeram do fruto porque eles duvidaram de Deus. Por que muitas pessoas não se entregam para o Senhor de verdade? Por que muitas pessoas não conseguem ser libertas dos vícios? Porque na verdade elas não acreditam que em Deus nós temos todas as coisas. Quando Adão e Eva não entenderam que Deus, Ele tinha tudo, e que se eles comessem da árvore da vida todos os dias, eles não precisariam de nada, e eles tinham tudo o que eles precisavam para crer nisso, eles preferiram duvidar de Deus. Irmãos, nós precisamos entender algo. Existem duas possibilidades para nós: obedecer ou desobedecer. Nenhuma justificativa é aceita. A escolha de Adão tinha como base a sua satisfação. Por que a sua satisfação? Ele queria ser igual a Deus. Essa é a verdade. Qual é o mal da humanidade hoje? O homem quer ser igual a Deus. Estava lendo uma reportagem de que agora em novembro vai haver um transplante de cabeça. Olha só, tem um homem, só falta o corpo. Ele tem uma doença uma doença degenerativa que está acabando com o corpo dele. Ele é um homem muito rico, tem muito dinheiro. E aí, um médico tem estudado isso há muitos anos, já há 30 anos, falou que vai dar certo. Então o que ele precisa? Ele precisa de um corpo que tenha tido uma morte cerebral. E aí qual que é a ideia deles? Tirar a cabeça desse cara que tem uma doença degenerativa e que hoje só o cérebro dele funciona, e colocar num corpo de alguém que em novembro, de outubro para novembro, tenha tido uma morte cerebral, esteja em coma. Nossa, qual que é o objetivo do homem nisso? Ser igual a Deus, ser criador de algo. Quando Adão resolve aqui desobedecer a Deus, quando Adão resolve viver uma vida independente de Deus, o que chamou a atenção de Adão e Eva? Foi a fruta gostosa? Não. Porque eu tenho certeza que tinha fruta tão gostosa quanto, ou mais bonita que aquela, no meio de tanta fruta. Mas foi o ser igual a Deus. A criatura querer ser o Criador. Então nós podemos concluir o quê? Que houve um relacionamento baseado em um sentido errado. O sentido de querer ser igual a Deus. A base para um bom relacionamento com Deus é a confiança. Você precisa confiar em Deus. Uma vez que a confiança é questionada, todo o nosso relacionamento com Deus será afetado. Se você não confiar que Deus pode salvar, que Deus pode sustentar, que Deus é a provisão, que Ele acampa os anjos dele ao redor da sua casa, irmãos, não faz sentido servir esse Deus. Então nós podemos entender que um bom relacionamento com Deus vai implicar em nós conhecermos a Deus. E o que é conhecer a Deus? Conhecer a sua palavra. Porque aquele que conhece a palavra de Deus não é enganado. Aquele que conhece de fato a palavra de Deus, não haverá dúvida no seu coração. Um relacionamento com Deus deve haver discernimento. Discernimento aonde? No Espírito. Deve haver fé. Nós precisamos crer que Deus é aquilo que Ele fala. Nós precisamos amar a Deus e nós precisamos depender de Deus. Quando mantemos um relacionamento com Deus nessas bases, nós iremos caminhar em vitória. A Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão. Por que o segundo Adão? Porque o Adão foi o primeiro homem que não pecou. Adão foi criado pelas próprias mãos de Deus. E Jesus também não houve pecado. Nem em sua concepção, Jesus não é fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então não há pecado na formação de Jesus. Por isso a Bíblia chama Jesus de segundo Adão, porque ele foi o segundo e o último homem sem pecado. É interessante que Adão foi tentado. Foi? Acabamos de ver que foi. Amém, irmão? Vocês estão aqui? Quem está não vai ficar bom, tá? Mas nós precisamos entender a palavra de Deus.
A palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Nós não estamos aqui só para falar que Deus te dá. Quem quer receber uma bênção, vem aqui que Deus vai te dar. Não, Deus vai dar, pode ficar tranquilo. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, Ele pode fazer todas as coisas. Mas você precisa entender o princípio do qual ou porquê você foi criado. E aí, assim como Adão foi tentado, Jesus também foi tentado. Só que nós vamos ver aqui que Jesus venceu a tentação. Ele mesmo disse: eu venci. Ele diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Adão pode dizer que ele venceu? Não. Mas Jesus pode dizer. E como que Jesus foi tentado? Queria que você, o irmão ali vai projetar, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, abra lá em Lucas 4. Lucas 4, versículo 1. Lucas 4:1, do 1 ao 13, nos relata, registra esse fato de como foi a tentação de Jesus. Lucas 4, do 1 ao 13. O texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Perceba, no texto que nós vemos que Jesus também foi tentado de 3 formas diferentes, de 3 maneiras diferentes. E para cada maneira, para cada investida do diabo, Jesus usou uma arma. Primeira arma que Jesus usou, a palavra. Repita comigo: a palavra. Não foi qualquer palavra, foi a palavra de Deus. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Hebreus 4:12 afirma que a palavra de Deus é uma arma eficaz, e Jesus provou isso ao declarar a palavra escrita para desmentir as mentiras, as falácias do diabo. Nós precisamos conhecer a palavra, porque quando nós conhecermos a palavra, nós temos uma arma contra o diabo. Ele pode se levantar, ele pode se manifestar, mas com a palavra de Deus, nós vencemos o diabo. Deus, Ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele nunca vai contra a sua palavra. Então, se Deus diz que Ele nos chamou para a liberdade, Ele vai te colocar em liberdade. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Mas que a palavra, para que a palavra seja uma arma eficaz em nossa boca, primeiro a gente precisa conhecê-la, é ou não é? Porque se eu não conhecer a palavra, o que adianta alguém me dar numa guerra uma metralhadora? Não sei nem como pegar, não sei se atira com a direita, com a esquerda, não sei como colocar uma munição. E muitas vezes nós andamos com a palavra, mas nós não sabemos nada dela. Mas não foi assim com Jesus. Ele conhecia a palavra, e a primeira arma que ele usou contra o diabo foi a palavra. Segunda arma, adoração. Repita: adoração. Versículo 8: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Adoração fala do quê? De amar a Deus. Adoração, na verdade, é uma expressão do nosso amor. É na adoração que nós declaramos aquilo que Deus é. A palavra de Deus diz que do coração procedem o quê? As fontes da vida. Quando colocamos nosso coração em Deus, estamos declarando que Ele é a nossa fonte de vida. O diabo, ele persuadiu Adão e Eva no Éden.
oferecendo coisas que substituíam a pessoa de Deus em seus corações. Da mesma forma, o diabo ofereceu a Jesus bens, autoridade e glória. Jesus conhecia a glória, ele sabia o que era ter autoridade, e ao rejeitar a oferta de Satanás, ele estava declarando o quê? Que toda honra, toda glória e todo poder era de Deus. Adão poderia ter feito isso e Eva? Claro que poderia, mas eles não escolheram isso, eles escolheram pecar. Qual foi a última arma que Jesus usou? O temor. Por que que hoje em dia, por que que em todas as gerações, homens e mulheres têm virado os rostos para Deus? Porque não há temor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pessoas nos nossos dias, pessoas em tempos passados têm brincado, têm achado que Deus não tem visto as coisas, não tem temor, porque se temesse a Deus, se soubesse quem Deus é, não fariam o que faz. O que Satanás representou como confiar em Deus, Jesus interpretou como perigoso para o homem, e até mesmo uma espécie de atitude errada e desafiadora. Não tente a Deus não, a Deus ninguém tenta, é o que a palavra diz. Nós precisamos entender quais são as bases daquilo que nós temos vivido. Adão foi tentado, Jesus foi tentado, mas perceba, a resposta foi totalmente diferente. Nós temos uma escolha. Adão tinha uma escolha, Jesus tinha uma escolha, e eu e você temos uma escolha. A tentação lá no Éden não mostra a fragilidade do homem. Ah não, o homem era fraco, ele não resistiu. Não, na verdade mostra o quanto que o homem é forte em resistir a Deus, e quanto o homem é forte em não querer se render a Deus. Sempre que colocamos a nossa confiança em nós, estaremos caminhando para a queda. Jesus nos ensina a depender de Deus. Na verdade, nós precisamos ser fortes em confiar em Deus. A nossa força tem que estar nisso, em confiar no que a palavra fala, em entregar tudo ao Senhor, porque entregar a Deus também não é fácil. Ser tentado não é algo fácil, não foi fácil para Jesus. Quando a pessoa olha aqui e fala, não foi facinho, não. Jesus estava em jejum, ele estava preparado. Nós precisamos entender, nós falamos sempre aqui, há uma guerra. Você e eu, você que está aqui, há uma guerra espiritual sendo travada pela sua vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com a sua vida, com a sua família, com os seus sonhos, com o seu relacionamento com Deus. Ele quer que você duvide de Deus. Mas se você estiver fundamentado a sua vida em acreditar em Deus, em confiar em Deus, se você fizer a escolha certa, você será vencedor. O que Jesus disse? Eu venci. Eu venci. Jesus veio e nós louvamos aqui, ele sim, de fato é o plano perfeito. Mas ele veio para quê? Para nos dar a oportunidade de escolher novamente. Jesus veio para te dar a oportunidade de poder escolher. Eu quero ou não quero. Eu escolho ou não escolho Deus. Porque nós já estávamos condenados. Por causa da escolha de Adão havia uma condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Mas veio alguém, um Salvador, o plano perfeito, que pagou pelo seu pecado. Esse é o mistério da graça. Jesus pagou pelo seu pecado. Nós sempre falamos isso aqui. Muitas vezes as pessoas vivem achando que estão pagando por algum pecado. Não está. Jesus já pagou pelo seu pecado. Fala para a pessoa do seu lado, Jesus pagou pelo seu pecado. Mas não é porque Jesus pagou pelo seu pecado que você não vai ter que fazer uma escolha. Você precisará escolher. Assim como Adão e Eva tiveram que escolher, assim como Jesus escolheu não desapontar o Senhor, eu e você teremos que fazer uma escolha. Qual tem sido a sua escolha hoje? O que você tem escolhido? Acreditar? Confiar?
Acreditar naquilo que alguém tem te falado sobre Deus, que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua família, ou você tem duvidado disso e escolhido viver pelas suas próprias forças. Deus, Ele nunca vai deixar alguém sem a oportunidade de escolher. Josué disse para o povo: se vocês quiserem escolher os deuses dos seus pais, se vocês quiserem escolher viver essa vida errada, vocês podem escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. Nós nunca, ninguém na face da terra poderá dizer que não teve uma escolha. Hoje nós tivemos uma notícia muito triste, mexeu com a gente. Um parente se matou, parente da minha esposa, da família dela, e acaba sendo meu parente também. Hoje nós somos uma só carne, amém? Amém. E todas essas coisas já estavam no meu coração. Mas esse homem que se matou, ele não vai poder chegar diante de Deus e falar que não teve uma escolha. Alguém que se joga na frente de um metrô, de um trem, não pode falar que não teve uma escolha. Ninguém na face da terra poderá chegar diante de Deus e falar: eu não pude escolher. Deus dá uma escolha para todas as pessoas. Você pode escolher. Deus coloca diante de mim e de você. Você tem a oportunidade de escolher entre viver na dependência dele ou viver independente de Deus. É a sua escolha. Mas como toda escolha tem uma consequência. Qual foi a consequência da escolha de Adão e Eva? Morte, separação de Deus. Foi quebrado o relacionamento dele com Deus. E qual foi a escolha ou o resultado da escolha de Jesus? Salvação, glorificação. A Bíblia diz que Ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Nós temos uma escolha, há um propósito de Deus. Deus escolheu nos criar. O propósito eterno de Deus era nos criar para a sua glória, para expressarmos, para sermos seus filhos. Mas eu e você temos a escolha de fazermos parte desse propósito ou abrir mão disso. Qual é a sua escolha? O que você tem escolhido? Todos os dias nós temos uma escolha. Quando eu levanto pela manhã, eu tenho uma escolha de ficar deitado ou ir trabalhar. Quando eu estou no meu trabalho e dá 17 horas, eu tenho uma escolha de ficar por aí vagueando ou ir para minha casa. Quando eu chego em casa, eu tenho uma escolha de tomar banho ou não tomar. Não, tem gente que não gosta, né? Mas é sempre escolha de comer ou não comer. Se eu não comer, eu vou ficar doente. Se eu não tomar banho, eu vou dormir no sofá. Só para quebrar um pouco o gelo. Mas você tem uma escolha. E sabe o que o diabo tem colocado na mente das pessoas? Que elas não têm escolha, que não tem mais jeito, que a possibilidade já acabou. Mas enquanto você tiver vida, você vai ter a oportunidade de escolher. Porque o Deus que é criador de todas as coisas, Ele é quem dá a oportunidade de escolher. O diabo não tem poder para dar a oportunidade de escolha. Ele não poderia escolher por Adão e Eva. Deus deu a oportunidade, não foi o diabo. O diabo quis influenciar ele a fazer a escolha errada. Mas quem deu a oportunidade de escolha? Foi o diabo? Não. Foi o diabo que falou: você tem que escolher entre a árvore da vida ou do conhecimento. Não, foi Deus. Porque é Deus quem dá a oportunidade de escolher. Você pode escolher Deus todos os dias, como você pode escolher viver uma vida totalmente independente dele, mas a sua escolha vai gerar o fruto. A semente que você plantar na sua escolha vai gerar um fruto. Eu fico imaginando como foi a vida de Adão após ter escolhido viver independente de Deus. A Bíblia diz que o jardim do Éden, que significa o jardim de delícias, era maravilhoso, era um lugar especial. E agora Adão estava fora do jardim, vivendo a sua vida independente. Faça a escolha certa, para que você tenha consequências maravilhosas. Ele poderia estar no jardim até hoje. Adão era um ser eterno, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não morreria. Mas o pecado de Adão o distanciou de Deus. O pecado de Adão gerou para nós todas as consequências que nós temos vivido até hoje.
Mas Deus, por nos amar, enviou Jesus, que é o plano perfeito, para que eu e você pudéssemos escolher novamente. Hoje, você que está aqui hoje, Deus te diz, você pode escolher. Você não precisa viver aquilo que outros escolheram para você, aquilo que a sua família escolheu. Não, você tem a escolha de viver uma vida diferente. É Deus quem dá a escolha. Queria que você ficasse de pé agora. Glória a Deus. Nos salvar não foi o principal propósito de Deus. Entenda, presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Deus nos criou sabendo que havia a possibilidade de nós não escolhermos. Deus, quando criou o homem, Deus sabia que havia a possibilidade de você não escolher a Ele. Mas ao nos criar, Deus já nos amava. Assim como Deus amava Adão também. E por nos amar, Deus nos deu a oportunidade de Jesus escolher Ele novamente. Primeiro Jesus nos escolheu. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos por Ele. Deus nos escolheu, Ele te escolheu. Ele escolheu nos criar mesmo sabendo que muitos virariam as costas para Ele, mesmo sabendo que muitos iriam ignorá-lo. Mas veja o tamanho, o amor de Deus pela minha e pela sua vida, ao ponto de entregar o Filho dele por nós e nos trazer novamente a oportunidade de escolher. O que você tem escolhido? O que você vai escolher hoje? O que você vai escolher amanhã? Qual tem sido as suas escolhas todos os dias? Não basta você reconhecer que Deus é bom, você precisa escolher Ele. Não basta você saber que Jesus é o caminho, se você não escolher andar por esse caminho. Não basta você saber, não, eu sei, esse é o caminho, pastor, é isso mesmo. Eu sei, um dia, não, hoje é o dia. Nós não sabemos qual será o dia de amanhã, como foi ministrado todo dia. Hoje é o dia da oportunidade. Está diante de você a árvore, as duas árvores. Qual será a sua escolha? O propósito de Deus é que você se relacione com Ele. O propósito de Deus é viver uma vida com você eternamente. Isso que nós temos vivido aqui é só o início. Nós viveremos com o Senhor eternamente. Eu queria louvar ao Senhor com vocês com este cântico. Depois eu quero orar. Quero orar pelos irmãos que nós tivemos casos de paz, aqueles que puderam vir. Quero orar por você que quer escolher Deus. Mas eu quero que você louve ao Senhor com esse cântico. Ele é o plano perfeito, Ele te amou. Quando você achou que não tinha mais escolha, que era o fim, apareceu